galerinha! Meu nome é Felipe Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o nosso canal Missão Gramática, um canal que chegou para revolucionar a forma de se estudar língua portuguesa. Você que está chegando aí no nosso canal agora, que está conhecendo o nosso canal através das redes sociais, do Instagram, por meio de um amigo, ainda não é inscrito? Então vai lá, se inscreve, deixa seu like, deixa o seu comentário. E para você que já é inscrito no nosso canal, é muito bom tê-lo novamente aqui para mais uma aula. A aula de hoje, galerinha, é uma continuidade do estudo sobre verbos. Então, se você não acompanhou os estudos sobre verbos, é só acompanhar nos vídeos anteriores. Tem vídeo que fala sobre verbo de ligação, verbo de ação, e nesse vídeo aqui, o nosso tópico principal é transitividade verbal. Um conteúdo simples, mas que requer bastante atenção. Um conteúdo que certamente estará presente na sua avaliação, tanto no Fundamental 2, no ensino médio, aquela prova que você tem estudado há anos para aquele concurso tão desejado. Então, muita atenção para esse conteúdo. Então, vamos lá. Preparado? Se segura na cadeira aí e vamos para mais uma missão gramática. Então, galerinha, transitividade verbal. Certamente você já deve ter ouvido falar aí que quando o verbo ele é transitivo é porque ele precisa de um complemento. Vamos pegar essa noção de precisar e deixar um pouco de lado. Vamos agora pensar no lugar de precisar de ter. Transitividade verbal, o verbo transitivo é aquele que tem um complemento, entendeu? Vamos deixar de lado a noção do precisar para a ideia de ter complemento. E você vai entender por que eu preciso que hoje você deixe esse termo precisar um pouco de lado e focar apenas no ter complemento, ok? Galerinha, como nós estamos vendo nas últimas aulas, a gente observa que a definição ela é crucial para o entendimento do nosso conteúdo. Então, vamos para mais uma definição aqui, ó. Dentro da transitividade verbal, eu tenho os verbos transitivo e eu tenho os verbos intransitivo. Mas para isso, nós precisamos pensar na ideia de transitividade. O que é transitividade? Galerinha, transitividade é a ideia de trânsito, de deslocamento, sair de um ponto para o outro. Isso se chama trânsito, se chama transitar, é sair de um ponto para o outro. Aonde acidente de trânsito foi registrado. Como? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu, gente, veja só. Então, a transitividade verbal nada mais é do que esse trânsito de um lado para o outro. Mas o que vem a ser verbo? Comumente a gente consegue entender, na maioria das gramáticas, vários autores trazem a ideia de verbo como expressa o quê? Uma ação. Então vamos pensar nessa ação, que essa ação ela começa num ponto e ela transita até outro ponto. Ou seja, ela inicia na frase, ó, e vai se deslocando até o fim dessa frase. Tranquilo? Então essa é a ideia central de transitividade verbal, ideia de trânsito, ok? Então vamos lá, ó. Transitivo, intransitivo. Outra coisa eu preciso chamar a atenção de vocês. A ideia de transitivo, galerinha, ó, da ideia de trânsito, que transita. E intransitivo, ó, negação. Esse in aqui, ó, galerinha, de negação. Certo? Intransitivo. Quer ver um bom exemplo desse aí? Você tem um namorado ou uma namorada
e ele não é ou ela, eles não são compreensíveis. Então você vai dizer que ele é o quê? Incompreensível, ou seja, não tem compreensão, não ajuda na compreensão. Então esse in aqui, ó, todas as vezes que vocês virem esse in, vamos pensar em não. Então o transitivo ele transita e o intransitivo ele não transita, ok? Essa ideia inicial ela é fundamental para o entendimento do resto, tranquilo? E agora aqui eu trago dois exemplos para vocês e eu vou destacar para vocês aqui aquela ideia que eu trouxe lá no início da videoaula, quando eu falei que não é o verbo que precisa de um complemento ou que não precisa de um complemento. A ideia aqui, galerinha, é tem um complemento ou não tem um complemento. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Ele comprou um novo carro. Então nós temos aqui o verbo que é comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Ou melhor, alguém compra alguma coisa. Quem é esse alguém na frase aqui, ó? Esse alguém é ele. Beleza? Ele é esse alguém que pratica a ação. Praticou a ação de comprar. De comprar o que, galerinha? Ó, o carro novo. Então ele comprou o carro novo. Ou seja, galerinha, o sentido do verbo comprar, ele transitou. Ele começou essa ação. Lembra que eu falei para vocês que o verbo é ação? Então essa ação começou lá no sujeito quando ele comprou e concluiu com o objeto que ele comprou. Então, com essa ideia de trânsito, com essa ideia de que o verbo transita de um ponto para o outro, nós dizemos que ele é um verbo transitivo, porque a sua ação começa no sujeito e termina no objeto. Então, aqui, galera, nós temos um verbo transitivo, ok? Tranquilo? Vamos para outra frase. Vem comigo aqui, ó. Ela comprou descontroladamente. Quem comprou, galerinha? Ela. Então nós temos aqui quem comprou. E o que ela comprou, galerinha? Descontroladamente é o que ela comprou? Não, galerinha. Então nós não temos aqui a coisa que ela comprou, o objeto que ela comprou. O que nós temos aqui é a forma com que ela comprou. Ela comprou descontroladamente. Então, galerinha, nessa segunda frase aqui, o verbo comprou, ó, o mesmo verbo da primeira, o verbo comprou, ele é um verbo aqui, ó, galerinha, verbo intransitivo. Por quê? A sua ação, ela começa aqui no sujeito e termina aqui mesmo. Ela não transita para o final da frase. Então ele é intransitivo. E observe o mesmo verbo, comprou e comprou. Esse descontroladamente, galerinha, é o que? Misericórdia, o que é isso, Senhor? Calma! Meu Deus, calma, minha gente! O que é isso? Nossa Senhora! Calma! Então, é o que, galerinha? Um adjunto adverbial. Tranquilo? Então, eu tenho o mesmo verbo, mas exercendo uma função diferente. Tranquilo? Então, na primeira frase, eu tenho um verbo transitivo e na segunda frase, eu tenho um verbo intransitivo. Então, é por isso que você precisa entender de uma vez por todas que o verbo transitivo não é aquele que precisa de um complemento, e sim aquele que tem um complemento. Vamos para umas duas frases aqui para que vocês possam fixar melhor essa ideia de verbos transitivos e intransitivos. Olha só, Neymar joga futebol. É bem verdade que às vezes o futebol joga o Neymar também, né? Mas vamos lá, ó. Neymar joga futebol. Eu tenho aqui, galerinha, o verbo jogar.
quem joga, joga alguma coisa e alguém precisa jogar. Nesse caso aqui, quem é que está jogando, quem é que faz a ação de jogar é o Neymar. Então, Neymar joga. Joga o quê? Joga futebol. Então, aqui, galerinha, eu tenho um verbo transitivo. Entenderam? Porque a noção, ó, de trânsito é aplicada neste verbo aqui, nesta frase. Outra frase aqui, ó. Neymar joga na França. Então, mais uma vez, eu tenho o verbo jogar, certo? E eu tenho quem joga, ó. Quem é que joga? Neymar, na França. Esse na França aqui, galerinha, é um complemento? Não. Mais uma vez, não é um complemento. Então, nós temos aqui, ó, um verbo intransitivo. Beleza? Então, observaram como o mesmo verbo, eles podem aparecer de maneira diferentes, com funções diferentes. Mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês que a ideia de transitividade não é porque o verbo precisa de complemento, é porque o verbo tem complemento. Ele tem complemento, ele é um verbo transitivo. Ele não tem complemento, ele é um verbo intransitivo. Ok? Tranquilo? Algumas dicas simples aqui para que vocês não esqueçam jamais do conteúdo e possam fixar melhor essa ideia. Ok? Ó, o complemento na língua portuguesa é chamado de objeto, porque sofre essa ação, certo? Ó, de objeto. Não se deve, galerinha, ó, analisar verbos isoladamente. Isso nós observamos na aula de hoje. Eu não posso olhar para o verbo comprar e dizer que o verbo comprar sempre será transitivo ou sempre será intransitivo. Eu não posso olhar para o verbo jogar e dizer que ele é intransitivo ou transitivo sempre. Não, galerinha. É necessário que eu olhe todo o contexto. A análise precisa partir de toda a frase. Ok? Tranquilo? Não se preocupem, porque o assunto da próxima aula é sobre objetos. Objetos diretos e objeto indireto. Então, para que você possa acompanhar a aula seguinte, é necessário prestar muita atenção na aula de hoje, sobre transitividade verbal, ok? Você pode utilizar os comentários para colocar dúvidas, para colocar sugestões, para colocar agradecimentos, qualquer coisa. Utilize os comentários, ok? Espero que essa videoaula tenha te ajudado, tenha ajudado você a acalmar um pouco o coração no conteúdo que virá a cair na sua prova. E se você, mais uma vez eu peço isso, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha para os seus amigos aí e até a próxima lição gramática. Forte abraço!